Boa noite, amada igreja. Prazer poder estar mais este dia com os irmãos. Hoje nós vamos precisar de muita concentração. Se você achou ontem um pouco técnico, nós estávamos fazendo uma introdução do tema. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Então a gente vai deixar um pouco mais técnico o negócio. Porque o assunto exige isso. Então precisa da sua concentração. Mas eu espero que no final todos nós sejamos salvos. No final a gente consiga compreender e entender bem o assunto. Quero também registrar que tem alguns irmãos que estão acompanhando a transmissão, minha amada esposa lá em Juazeiro, meus filhos, e um prazer poder tê-los também acompanhando. Então, fé e ciência, o conhecimento científico à luz da Bíblia. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Ontem nós falamos que este diálogo ele pode ser feito a partir de 4 perspectivas. Eu mostrei para os irmãos as perspectivas históricas e a gente esteve conversando um pouco a respeito de como o cristianismo se posiciona diante da ciência, em que nós não percebemos ou enxergamos a ciência como inimiga dentro de um relacionamento conflituoso. Nós também não enxergamos que ciência e religião são áreas completamente autônomas e independentes. Nós entendemos que há um relacionamento, entendemos que esse relacionamento ele se explica por causa do Deus que criou a natureza, a criação de maneira geral, que nós chamamos de revelação geral, e também a revelação específica e especial. E aí cabe ao cientista, então, respeitar seus limites. Nós vamos estar falando mais sobre isso no decorrer da exposição, principalmente amanhã. E cabe também ao teólogo, à igreja, entender seus limites nas suas construções teológicas, diante de dados, fatos e evidências. Eu também falei que é praticamente impossível nos livrarmos de determinada tensão, e que essa tensão entre ciência e religião nem sempre é uma tensão ruim. Às vezes essa tensão se resolve com o passar do tempo, com as próprias descobertas, e nós não precisamos ficar tão alarmados quando a ciência ela advoga ter feito uma descoberta que contraria todos os preceitos das Escrituras. Isso tem acontecido durante todos os séculos e, com o passar do tempo, nós vemos que não é bem assim. Então, hoje eu quero desenvolver com os amados irmãos, quero mostrar para os irmãos um rastro histórico muito importante de crentes sérios que se depararam com essa dificuldade com a ciência e não se acanharam, e se propuseram a trazer para nós uma perspectiva, uma proposta, um modelo que nos ajudasse a perceber a ciência, a natureza, de uma maneira não ostensiva, mas que percebêssemos e respeitássemos o conhecimento científico e também entendêssemos que há uma relação direta com o Deus das Escrituras. Então, os irmãos já ouviram falar sobre o século XVIII, famoso século do Iluminismo, e é um momento onde surge, então, ali toda uma tentativa de fazer cair por terra toda a autoridade eclesiástica. Então, isso acontecendo desde o século XVII, com a Revolução Francesa de 1689, que queria fazer com que a igreja se calasse diante da autoridade do Estado, da ciência, do governo. E há um avanço, então, dentro daquele contexto, com o próprio Napoleão Bonaparte, suas conquistas, há um avanço de uma ciência que deseja expurgar qualquer tipo de rastro de fé, qualquer tipo de rastro
em que a igreja esteja envolvida. Então, se alastra a partir do século XVIII o que a gente conheceu ontem como cientificismo, uma ciência que trata com um universo fechado. O universo fechado é um universo em que Deus não mais age dentro ou tratando diretamente com as leis. Então, esse universo, tratado depois como o universo mecanicista de Newton, ele é como uma máquina e ele funciona sozinho. Então, é como se Deus tivesse dado corda no relógio e o relógio funciona agora sem a intervenção da sobrenaturalidade. E começa a se perceber ciência, sim, natureza dessa forma. Deus, ele acaba sendo restrito ao transcendente. Deus, ele não se relaciona com o fenômeno, com o imanente. Aqui todos nós estamos restritos ao estudo do material, do natural, e todas as nossas propostas científicas devem, então, estar neste âmbito. Então, esse tipo de ciência começa a se alastrar e todo aquele que ainda tinha algum relacionamento com Deus, com fé, e desejava criar esse vínculo de ciência e fé, começou a ser taxado e começou a ser, então, renegado. No contexto da Holanda, a Holanda, ela faz com que surja ali um movimento chamado, então, de movimento neocalvinista, que é um movimento que parte dos conceitos e dos princípios da reforma protestante de João Calvino, mas esse movimento ele está agora preocupado não apenas com conceitos teológicos, como é o caso, por exemplo, da discussão com os arminianos do Sínode de Dort. Não, agora há uma preocupação em como a teologia se relaciona com a cultura, como a teologia se relaciona com a ciência, como a teologia se relaciona com a universidade. E alguns nomes importantes começam a surgir, brotar, para trazer um contraponto àquilo que existia no contexto advindo do iluminismo. Então, vários nomes muito importantes nas artes. Você já deve ter ouvido falar sobre Francis Schaeffer, por exemplo. Francis Schaeffer foi completamente influenciado pelo contexto neocalvinista. Então, você vai ter ali agora abordagens da ciência política pela perspectiva da fé. Você vai ter abordagem do direito pela perspectiva da fé. Você vai ter abordagem da economia pela perspectiva da fé. Então, foi fundada uma universidade chamada Universidade Livre de Amsterdã. E esta universidade, ela desejava, então, fazer florescer um conhecimento. Esse conhecimento não seria limitado ao que determinadas igrejas, com os seus dogmas de fé, gostariam que fosse descoberto. Então, era uma igreja livre de uma influência de uma igreja estatal, por exemplo, e também uma universidade que seria livre do cientificismo, trazendo, então, propostas mais ricas, mais profundas. Um desses homens importantíssimos daquele contexto é um homem chamado Hermann Doiver. Então, você vai ver aí o livro dele. Então, tem pelo menos 2 livros dele publicados em português, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Então, esse livro você precisaria ler e provavelmente você vai precisar de ajuda para ler o livro. Com o que eu vou dizer hoje já vai te ajudar bastante para ler o livro. Mas ele é um livro denso, é um livro realmente profundo, e você vai perceber isso. E também o livro Raízes da Cultura Ocidental. São 2 livraços que vai fazer você repensar muita coisa sobre cultura, ciência, e que vale muito a pena montar grupos de estudos para perceber isso. Ler o livro, perceber e até conversar com pessoas que já estão na área há algum tempo. Então, ele vai escrever
outras obras que não foram traduzidas para o português. Então, é Hermann Doiver que vai escrever uma proposta, por exemplo, para combater uma visão filosófica que estava dominando toda a época, que é a visão de Immanuel Kant. Não sei se você já tem ouvido falar e estudado sobre ele. Então, Hermann Doiver diz, se nós seguirmos a visão de Immanuel Kant, nós vamos ter muitos prejuízos. Então, nós precisamos rever Immanuel Kant. O Kant que vai escrever o livro, né, A Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. E ele faz uma separação entre aquilo que está no âmbito do fenômeno, ele separa o mundo em fenomenal e o mundo noumenal. Então, o mundo noumenal é o transcendente, é onde Deus está. E nós não temos relação com o mundo do noumenal. Então, tudo que nós podemos estudar está no âmbito do fenômeno. E isso foi a base para nos tornarmos materialistas, naturalistas. Todas as leis são naturais. Então, quando a gente vai ter qualquer princípio científico, a gente não pode mais fazer um apelo a Deus. Por quê? Porque Deus está no âmbito do noumenal. Então, Kant vai dar esse passo aqui importante. Doiver entende que se os conceitos de Kant não forem derrubados, então a ciência vai ter muito prejuízo. E ele vai entrar para a história como aquele que vai propor um método científico cristão. É simplesmente espetacular. Não é simples, porque nós estamos falando de um cientista cristão, e é legal. Por quê? Porque normalmente as pessoas têm uma visão de cristão muito rota, como se todo cristão fosse ignorante, como se todo cristão tivesse uma mente muito rasa, não fosse cientista. E Hermann Doiver, ele desafia todas as mentes brilhantes da sua época. E ele faz uma proposta para que, a partir da Universidade Livre de Amsterdã, então, novas propostas científicas e acadêmicas surgissem. E ele revoluciona a área do direito. Interessante que no Brasil, praticamente quem estuda na Universidade de Direito nem vê Hermann Doiver. E tem explicações para isso. Então, toda a visão, às vezes, estudada no direito, na universidade, já é uma visão seletivista nos seus autores. Mas já tem teóricos brasileiros que fizeram tese de mestrado e doutorado em propostas de Hermann Doiver no direito. É simplesmente fabuloso. Isso já existe a nível de Brasil. Ele propõe uma metodologia para a gente lidar com a ciência. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, qual é o período de Hermann Doiver? Hermann Doiver nasce em 1894, você percebe final do século XIX, e ele vai viver até 1977, e ele vai propor esta nova forma de pensar a ciência e o estudo na natureza, mas a partir de uma cosmovisão cristã, em um diálogo importante com o cristianismo. A proposta básica de Doiver foi construir, então, um sistema filosófico a partir da teologia cristã, sem se envergonhar dos nossos axiomas e pressupostos cristãos, que interagisse com toda a criação, respeitando a unidade, respeitando a diversidade da própria natureza. E aí, ele vai propor o que é denominado de filosofia da ideia cosmonômica. Então, isto é uma alternativa às filosofias da época. A área que ele está trabalhando aqui é filosofia da ciência, algo bem profundo. E ele está nos dizendo que toda filosofia que existe para estudar a ciência, que embasa a ciência, está no âmbito da imanência, no âmbito do fenômeno, no âmbito do natural. E ele diz, nós precisamos então de uma teoria que vá além disso, que não seja presa àquilo que Kant propôs. E aí ele vai trazer essa ideia da ideia cosmonômica para nós. Então, a visão de Hermann Doiver sobre ciência e natureza. Então, ele começa fazendo uma crítica
a neutralidade da ciência, algo muito importante para Doiver e também outros teóricos cientistas. Ele vai dizer, não existe o que a gente chama de ciência pura. Não existe aquilo que se advoga na ciência como completa objetividade e neutralidade. As coisas não funcionam bem assim. Antes do campo teórico, Hermann Doiver vai dizer, existe um campo pré-teórico. E esse campo pré-teórico é o campo que influencia diretamente as teorias e as teses. Todo cientista, o Hermann Doiver vai dizer, parte de alguma cosmovisão. Então, ele é um ateísta, ele é um naturalista, ele não consegue se isentar da sua época, do seu tempo. Então, não dá para que a gente abandone todos os nossos princípios, valores, virtudes e simplesmente nos tornemos um cientista. Como se a partir do momento que você entra no laboratório, você apagasse tudo que você é, todos os seus valores, e sabemos que não é bem assim. Para você ter uma ideia, até mesmo as bolsas de estudo acadêmico têm a ver com propostas e ideias daqueles que já estão fazendo academia. Então, se você já fez um mestrado, um doutorado, tem pleiteado isso, você sabe que você precisa fazer um projeto. E que esse projeto, se for uma universidade federal ou estadual, precisa ser aprovado e aceito por aqueles professores que já estão lá. E esta aceitação, ela não é tão objetiva assim. Ela é uma aceitação que tem uma certa subjetividade. Então você tem que conhecer os professores, você tem que conhecer a área de pesquisa deles, porque eles podem simplesmente te dizer assim, você está querendo fazer essa pesquisa, mas essa pesquisa não é da minha área de interesse. Pronto, acabou-se. E você não entra ou não ganha a bolsa que deseja porque você não acertou a área de interesse daqueles teóricos. Ou seja, a pesquisa, então, ela já acontece diante de alguns que já estão ali, já galgaram espaço e estão fazendo suas propostas. Então, o estudo da natureza, sempre ele é moldado por pressupostos filosóficos. É o que o Hermann Doiver está querendo alertar. E também pressupostos religiosos, pressupostos do coração. Mesmo quando isto não é reconhecido pelo cientista. Então, mesmo assim, ele tem suas influências, seus valores, ele está preso. Ele vai falar sobre esferas de soberania, é uma outra discussão que ele vai entrar. Ele vai acreditar que a realidade é composta por diferentes esferas ou diferentes modalidades. E essas esferas ou modalidades foram criadas por Deus. E aí ele começa a falar, por exemplo, de áreas que nós conhecemos. Por exemplo, existe a modalidade econômica, a esfera econômica, que ela trata de alguns âmbitos da sociedade. Existe a área da estética, a modalidade estética. Existe a modalidade jurídica, biológica. Então, o Hermann Doiver entende que o mundo científico ele é estratificado em modalidades e que estas modalidades vão estudar determinados assuntos específicos e vão avaliar determinados aspectos. Dentre eles, você tem um aspecto religioso também. A ideia de Doiver é que cada esfera tem a sua própria lei e também uma autonomia relativa. Então, uma esfera nunca pode se dobrar diante da outra. Nunca é reduzida em seus conceitos diante da outra. Essas esferas dialogam. Mas, por exemplo, o direito precisa respeitar as leis que regem o estudo da economia, da contabilidade. Ele não pode passar por cima da contabilidade. Ele precisa dialogar com a contabilidade, com a economia, mas entendendo que ele trata de determinada perspectiva e a economia trata de uma outra perspectiva e juntos eles se completam. A esfera econômica não pode explicar totalmente a esfera ética e a esfera religiosa. Então,
o Doiver está querendo nos chamar a atenção de que uma modalidade específica, ela não explica tudo. Uma modalidade específica explica algumas coisas, mas ela precisa de outras modalidades. Então, a biologia não vai explicar, por exemplo, os relacionamentos. Eu vou precisar da ciência social para isso. Já é uma outra área. Então, eu vou ter que interagir entre as áreas para que, então, um conhecimento mais extenso e mais integral passe a surgir. Então, isso significa que o estudo da natureza deve respeitar uma ordem. E esta ordem, segundo Doiver, foi uma ordem criada por Deus. Esse é o ponto de partida do método científico dele e que foi aplicado dentro da universidade. E ele nos diz que isso sem que haja reducionismos, como reduzir as leis da física, por exemplo, às leis biológicas. Então, um campo não pode subverter o outro. Um campo não pode apagar o outro. Cada campo tem a sua devida voz dentro de uma harmonia científica. O papel da religião. Para Doiver, a religião está no centro da existência humana e molda toda a cosmovisão. Lembra que ele é um neocalvinista e ele está partindo das teses que já haviam na Reforma Protestante, de João Calvino. Então, João Calvino vai dizer que todo homem nasce com o que ele caracteriza como semeio religiones. Todo homem nasce com a semente da religião implantada nele. Então, isto diz respeito à natureza do próprio ser. Ele não tem como se desligar disso. Por quê? Porque isso está impregnado nele por causa do Criador. Eclesiastes, por exemplo, quando nos diz que a eternidade foi colocada no coração do homem. Ele tem esse anseio por adoração. Ele tem esse anseio pelo transcendente. E isso explica, por exemplo, todas as religiões que existem. Então, você se depara com grupos muito longe, mas que, apesar de não serem cristãos, eles buscam adorar alguma coisa. Então, existe um movimento para que eles possam se dobrar diante de algo, reconhecer algo, mesmo que não seja o Deus verdadeiro. Isso está na essência do ser humano, e Doiver reconhece isso. Então diz, o que existe no ser humano pré-científico, o que existe no pré-teórico é algo inato, criado por Deus, que é a força interna da adoração, da religião. Logo, a ciência não pode ser verdadeiramente neutra. Ela será sempre feita a partir de uma orientação religiosa de fundo, mesmo que seja uma orientação religiosa secular, mas alguém que não se dobra diante de Jesus Cristo, que não reconhece o cristianismo, mas de alguma maneira existe um compromisso religioso, uma adoração no seu coração, nem que seja uma adoração pela razão, uma adoração pelo próprio homem no antropocentrismo, mas existe algum relacionamento de adoração. A proposta, então, do Doiver era construir uma ciência que fosse uma ciência cristã, que partisse da confissão de Deus como seu Criador, reconhecendo que nós temos certos princípios, reconhecendo que temos valores, pressupostos, sem abrir mão disso, sem entrar na academia dizendo, tudo é neutro. Não, tudo não é neutro. A gente entra partindo da existência de Deus e mantendo a distinção entre as esferas, reconhecendo cada uma delas, respeitando cada uma delas, mas entendendo que Deus é o criador de todas as modalidades. Então, por religião, Doiver vai entender a natureza essencial da própria realidade em uma relação inseparável com aquele que a criou. Tudo existiria por causa de, em e para Deus. Paulo, em Romanos 11. Então, a ideia é, ninguém consegue se desvincular de Deus. Por quê? Porque na essência
e está para Doiver uma tríade importante: criação, queda e redenção. E ele parte, então, do aspecto da criação para nos dizer: se tudo é criação e existe um Criador, há como a criação, mesmo que se revolte, se desvincular do seu Criador? Não há. Há como o ser humano que se rebela contra Deus deixar de ser a imagem de Deus? Mesmo que ele queira, ele não tem como deixar de ser a imagem e semelhança de Deus, porque está nele. Deus o criou desta forma e desse jeito. Então, Doived entende que a religião está no centro, na essência do ser humano, e há essa relação inseparável entre Criador e criatura. Antropologicamente, no estudo do homem, esse caráter é perceptível, principalmente através do impulso religioso do coração do homem, que se manifesta sempre a serviço de Deus ou de algum ídolo. Então, Doived, ele cria uma bifurcação importante e diz: todos vão, em algum momento, se voltar para uma divindade. Pode ser uma divindade material, secular, pode ser uma divindade do próprio homem, podemos adorar a própria ciência pela ciência, acreditando que a ciência explica tudo e a resposta para todos os nossos anseios, o que seria uma caracterização da ciência com atributos de divindade. E Doived vai dizer: de alguma maneira, todos estarão adorando ou o Deus verdadeiro ou ao ídolo. Então, quando nós vamos fazer ciência, então nós não devemos ter medo de dizer: sim, nós partimos de uma percepção, de uma perspectiva de um Deus criador, e é por conta disso que nós conseguimos, então, ter uma proposta científica, colocarmos a nossa proposta metodológica na mesa, para que a gente possa avaliar entre as demais propostas e a proposta científica. O que Doived está nos dizendo é: nós não deveríamos nos envergonhar de sermos cristãos e cientistas. Nós não deveríamos acreditar que devemos entrar na universidade ou em algum campo de conhecimento e ali abandonar todos os nossos pressupostos da fé, deixando a adoração a Deus no domingo. Isso é impossível. Nós temos determinados valores na alma que nós não abrimos mão. Imagine, por exemplo, um cientista sem caráter. O que é que você acha que vai acontecer com a ciência? Honestidade? Você acha que haverá honestidade acadêmica para cientistas que são apenas gananciosos? Então, a ciência, ela pressupõe ética. Então, um cientista precisa ter compromisso com o que está buscando, compromisso com a verdade, certo? Só que, de onde nasce em seu coração esse compromisso ético com a verdade? Por que ele não vai fazer apenas aquilo que convém? Então, estão percebendo que a ciência, ela tem um âmbito ético que ela não consegue abrir mão dele. Então, o cientista, ele precisa fazer uma pesquisa e, mesmo que aquela nova descoberta contrarie tudo o que ele pesquisou, ele deveria chegar e dizer: opa, nós temos agora uma nova maneira de pensar, porque as novas descobertas estão contrariando os nossos pensamentos. Então, uma ciência autêntica exige ética, exige moralidade, exige honestidade e autenticidade. E de onde vem isso? Dentro de uma cultura completamente relativa na moral, nós precisamos de um absoluto, e esse absoluto está, então, no Criador. É por isso que os neocalvinistas gostavam de dizer que todas as vezes que um cientista secular, ateu, faz ciência, ele usa capital roubado. Em que sentido? No sentido de que a ética dele não nasceu lá dentro do ateísmo. A ética dele nasceu do cristianismo. Ele está roubando isso do cristianismo e usufruindo disso sem dizer que está fazendo. Então é bem interessante isso, né? O cientista, ele parte do ponto de que ele consegue fazer uma investigação que tem uma lógica, que tem um ordenamento no universo, em que é capaz de descobrir uma lei. E essa lei, ela realmente vai ser respeitada. Então, mas de onde vêm esses conceitos de que há um ordenamento no universo? Então, como ele chega a isso? Isso é princípio, isso é axiomático na ciência. Porque sem essa ideia de que existe uma ordem, não dá nem para pesquisar.
Então isso é capital roubado de uma ciência que tem um Deus criador e ordenador e legislador. E aí os neorreformados sempre diziam, isto é capital roubado do cristianismo. É isso que está acontecendo. Aí o Hermann Doiver vai propor para a gente o que ele chama de teoria dos aspectos modais. Teoria das modalidades. Estão vivos até aí? Estão comigo? Beleza, respira aí agora um pouquinho, vamos embora. Então, qual é a ideia? É uma tentativa de lutar contra o que a gente chama de reducionismo teórico. A ideia de Doiver é acabar com isso. Ele entende que a ciência materialista e naturalista é reducionista. Em que sentido? No sentido de que cada ciência advoga para si a verdade e que ela abre mão de outras modalidades que poderiam contribuir e ela simplesmente diz, não, eu não preciso de tal modalidade, eu já tenho a verdade. É como, por exemplo, se a igreja abrisse mão do campo ou da modalidade estética. E hoje estava conversando à tarde, né, com o irmão Hugo, maestro na nossa igreja, e conversando sobre isso, de que às vezes, em nome da nossa teologia, nós abrimos mão de conhecimento científico e estético que pode contribuir e enriquecer a nossa liturgia, a nossa maneira de pensar cristianismo, os nossos templos, a nossa arquitetura, a nossa arte, a nossa música, até mesmo a nossa oratória. Então, isto tudo diz respeito a irmos, aprendermos, conhecermos e sermos enriquecidos com a verdade, que é a verdade de Deus. Então, o Abraham Kuyper, que influenciou diretamente Hermann Doiver e era o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, ele é conhecido por uma frase emblemática, que ele diz, não existe 1 centímetro quadrado do mundo que Deus não possa dizer é meu. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, toda criação é de Deus, toda a verdade é a verdade de Deus. Quer ela seja encontrada em âmbito da astronomia, em âmbito da física, em âmbito da estética, não importa onde a verdade está, se é verdade de Deus. Porque nas Escrituras nós temos um Deus verdadeiro, fiel, e nós temos o pai da mentira. Então nós temos um contraste muito claro, falsidade, desonestidade, engano, isso não vem do nosso Deus. Mas se é uma verdade, então as pessoas simplesmente estão descobrindo algo que Deus deixou para nós neste mundo. Então ele está tentando acabar com isso. Ele vai nos dizer que apenas Deus é ser. Todos os demais são significados. Ele passa bastante tempo nessa discussão aqui, ser e significado. Então ele vai usar aquele texto de Êxodo bem conhecido, né? Eu sou o que sou, a maneira de Deus se apresentar. Ele diz, só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Só Deus é ser. Todos os demais precisam apontar para algo externo. Então, Deus aponta para Ele mesmo. Quem você é? Deus, então, diz, eu sou o que sou. Eu me explico. Mas tudo o que está além de Deus, a sua criação, ela precisa apontar para alguém além dela. Para a explicação. Ela não pode ser a sua própria explicação. Ela não pode ser a sua própria causa. Então, Deus, nesse sentido aqui, ele se coloca como aquele que é a explicação para toda a criação. E o ser humano, por exemplo, ele simplesmente espelha. Então, não é por acaso que o ser humano foi criado e é dito que ele é a imagem. O que é isso? Quando a gente diz que o ser humano é a imagem, significa que a gente não consegue explicar o homem pelo homem. O homem é uma imagem. O homem reflete. O homem aponta para algo. Então, o homem aponta para a sua criação, para o seu Criador. Se você lembra de Romanos 1, é dito lá sobre a criação, sobre toda a natureza, que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem naquilo que foi criado. Toda a criação aponta, toda a criação, ela está refletindo uma imagem, ela está apontando para alguém. E Hermann Doiver vai parte disso.
Ele diz, eu não posso explicar a biologia pela biologia. A biologia ela vai nos dar muitas explicações, mas tudo que se descobre lá são apontamentos para algo além dela. E ele começa então a tentar perceber isso com a gente. Ele nos diz, só Deus é absoluto. Tudo que existe, então, na realidade, nesse sentido, é relativo ao seu Criador, que não é relativismo moral. É relativo a alguém fora da criação. Quem pode explicar a criação é aquele que está além dela. É aquele que criou, então, tudo. E ele começa a partir daqui, é ponto de partida. A realidade se mostra para nós, então, nessa diversidade de aspectos. O cristianismo, ele dá um passo à frente aqui, e Doiver foi muito sagaz, porque o cristianismo é o único, ou a única religião, que consegue lidar com unidade e diversidade. Então, esse é um conceito da ciência muito importante. E o que explica unidade e diversidade na natureza é termos um Deus unidiverso. Estou falando do quê? Da doutrina da Trindade. Então, nós temos um Deus que é uma essência e ele é 3 pessoas. Uma unidade e diversidade no ser de Deus. Então, a sua criação, ela é unidade e ela é diversidade. Não existe nenhuma outra religião no mundo que acredita em unidade e diversidade na pessoa de Deus. Por isso o cristianismo dá um salto à frente. E Doiver diz, eu não estou falando de toda e qualquer religião. Eu estou falando do cristianismo. É o cristianismo que explica as coisas. É o Deus cristão, que é um Deus pessoal e trino, que é capaz, então, de explicar para nós a natureza. Esplêndido, fantástico aqui, porque de cara ele já coloca de lado toda a gama das demais religiões só nesses conceitos. Então, como são esses aspectos que ele propõe? Como eles se relacionam? Então, ele vai dizer que cada um desses aspectos é um aspecto soberano em sua própria esfera. Os irmãos vão já entender, eu vou já clarear ainda mais para vocês. Isso significa que nenhum aspecto deve ser reduzido a outro, como eu já mencionei. O ético, por exemplo, não pode ser explicado apenas pelo econômico. Então, eu não posso reduzir o padrão ético, o julgamento moral, apenas por uma questão econômica. Então, a questão econômica é um elemento na análise. Mas existem outros fatores. Isso aqui é importantíssimo para a ética cristã. Fazem 10 anos que eu sou professor de ética no seminário. E isso que eu estou falando para vocês aqui é muito rico para você entender a ética cristã. Porque você analisa a ética cristã a partir de elementos. Só para você ter uma ideia, eu vou abrir a porta e fechar ligeiro. Quando você analisa um caso e um problema de pecado, não basta simplesmente você abrir um versículo e dizer a Bíblia proíbe isso. É preciso analisar a circunstância. E é preciso analisar também as intenções. A Bíblia faz isso? Sim. A Bíblia leva em conta as intenções? Leva. A Bíblia leva em conta as circunstâncias? Leva também. Lembra de Davi, quando entra lá, juntamente com os seus soldados, para comer os pães da proposição que não era permitido a ele comer? Nem Davi era sacerdote, nem aqueles que estavam com ele. Eles morreram? Por quê? É a pergunta que Jesus faz para os religiosos judaicos. Já que vocês são tão legalistas, me explica a história de Davi. Por que ele não morreu? Por causa da circunstância. A lei foi dada para garantir a vida, não para matar. O propósito da lei não é, nesse sentido aqui, fazer com que as pessoas sejam oprimidas. Não era esse o propósito da lei. E Deus está dizendo, está vendo? Davi fez isso no sábado, no Shabá. E não morreu, e não pecou. Por quê? Porque a lei está abaixo do valor da vida. Você tem o valor da vida e você tem aqui a lei do sábado. Ele quebrou a lei do sábado por causa da vida. Lembra que Jesus, inclusive, vai dizer, se cai um animal de vocês lá no poço, o que é que vocês fazem? Vocês deixam o animal morrer?
Não, o que vocês fazem? Você tira o rei animal, mas não é no sábado? Quer dizer, vocês valorizam mais o animal do que a vida de uma pessoa. E Jesus escancara toda a hipocrisia deles. Então, isso que eu estou dizendo tem muitas implicações na ética, muitas mesmo. Pare e reflete sobre isso. Então, o biológico não pode ser explicado apenas pelo elemento físico. Existem mais coisas. Então, nós não somos apenas um corpo, nós não somos apenas matéria. Existem outros elementos. O biológico se explica pelos elementos físicos? Sim ou não? Sim. Você tem certos problemas que eles se explicam de uma maneira química. Se você cortar o seu braço, por exemplo, você vai ter certos problemas. E se o corte for profundo, o pastor Pires estava me falando, né, de um rapaz que cortou o braço profundo, né? Estava me contando uma história hoje, quando o pastor Marcos Paulo veio por aqui. E se aquilo não for estancado, o que acontece? Morre, porque é um problema físico, não cortou a alma. Cortou o braço. Mas o braço tem implicações na vida toda. Então, o biológico está ligado diretamente com o físico. E isso tem implicações para os nossos problemas, inclusive na igreja. Nem todas as vezes que você está mal, angustiado ou coisa do tipo, isso é um problema espiritual. Pode ser um problema físico. Pode ser um problema biológico, como a gente inclusive mencionou ontem. Então, é mais complexo fazer análise do ser humano. Não é tão simples, nós não podemos ser tão rápidos, tão taxativos, porque tem vários elementos que precisam ser levados em conta quando a gente vai, por exemplo, para um aconselhamento e para esse aconselhamento ser responsável. Então, os aspectos, apesar de eles terem suas próprias leis e eles não poderem ser subscritos pelos outros, eles não são isolados. Há diálogo entre os aspectos. Há diálogo, por exemplo, entre o ético e o econômico. Aquilo que é feito em âmbito econômico no Estado, por exemplo, pode ser um ato moral ou não moral? Sim ou não? Basta você pensar em corrupção. Alguém que está investido de autoridade usa o dinheiro público em favor de uma situação ou de si próprio e não beneficia o povo. Ele está fazendo um desvio financeiro. Mas, no final das contas, isso é um problema também ético. É econômico, mas é ético. Questões de liberalismo econômico também têm questões éticas. Questões de marxismo também têm questões éticas. Está tudo englobado. Aí, às vezes, a gente escuta, não, isso aqui é só marxismo, isso não tem nada a ver com a igreja não deveria nem falar sobre isso. Isso é um grande equívoco, uma grande ignorância, que tem que acabar urgentemente entre nós. Está tudo interligado, é o que eu estou tentando mostrar para vocês. Não dá simplesmente para você dizer, aqui é Simone de Beauvoir no feminismo, a igreja não tem nada a ver com isso. Isso é outra grande ignorância. Então está tudo interligado, todos os conceitos de determinadas áreas, eles estão tocando outras áreas, tocam outros elementos, e eles não são completamente isolados. Exemplo, uma ação humana, ética, pode ter implicações econômicas, sociais, jurídicas e históricas. Então, alguém pode, por exemplo, pedir um dinheiro emprestado e não pagar. Isso é um problema ético? Sim. Isso é um problema econômico? Sim. Isso pode dar um problema social jurídico? Sim, também. Então percebe que a gente analisa o caso a partir de vários elementos. É o que a gente está vendo aqui. Essa interação é a interação que Doiver está propondo. Ele diz, isto é de fato não ser reducionista. Sabe aquela palavrinha mágica que a gente escuta tanto nos nossos dias? Interdisciplinaridade. Quem está na área da pedagogia deve ouvir bastante, né? Interdisciplinaridade. Doiver estava propondo isso no final do século XIX. Então, isso que é uma grande novidade na academia, na educação brasileira, isso aí o cristianismo já está propondo, não tem nem graça. Isso é uma proposta de Hermann Doiver para estudar a ciência. E parece que, às vezes, quando é dito pelo meio secular, não tem nada a ver com a proposta cristã. É, mais uma vez, capital roubado. Mais uma vez. A importância disso para a ciência. Cada disciplina científica foca em aspectos específicos,
mas deve reconhecer que outros aspectos existem. Exemplo, a biologia estuda a vida, estudo biológico, sem reduzir o comportamento humano ao físico e ao químico. Então, a biologia, ela não pode chegar ao ponto de ter a última e a única palavra sobre o ser, porque o ser é mais complexo. Então, quando ela se coloca como aquela que vai ter a integralidade na definição do ser humano, na antropologia, isso é problemático. A biologia contribui para a antropologia? Sim ou não? Contribui para a gente pensar o ser humano, mas ela sozinha não define o ser humano. Ela precisa também se relacionar com outras ciências. Fé cristã. A cosmovisão cristã, então, reconhece Deus como o fundamento de todos os aspectos. O aspecto religioso é central, mas o aspecto religioso não invalida a autonomia das demais esferas. Então, a igreja e a fé respeita áreas que não cabe a ela. E ela acaba, então, se beneficiando dessas áreas. E ela, inclusive, fomenta essas áreas. Ela incentiva essas áreas. Então, no caso, por exemplo, de uma igreja saudável, com uma excelente teologia, a gente fomenta que jovens se tornem bons profissionais nas suas áreas, se tornem bons cientistas. Por quê? Porque a gente sabe que aquele conhecimento vai beneficiar a igreja? Vai. Vai beneficiar o reino? Vai. Porque a verdade de Deus que está lá vai somar com a verdade de Deus que está aqui e a gente vai ter mais riqueza, mais mais largueza. Então, mais uma vez, é preciso evitar o reducionismo, o materialismo, a cosmovisão que a gente conhece como materialismo, que reduz tudo ao físico, naturalismo, tudo é biológico, o economismo, tudo é econômico. Então, Doiver vai dizer, a ciência, como ela está sendo proposta nos meus dias, ela é reducionista, ela é pobre, ela não está promovendo a riqueza que ela deveria promover. Então, é a perspectiva cristã que vai fazer com que a gente olhe para o mundo de uma maneira bem mais rica e bem melhor. É o que ele está dizendo. Então, a aplicação ao estudo da natureza. O estudo científico da natureza deve reconhecer que as leis naturais fazem parte da ordem criada por Deus. Então, é preciso entender que existe um ordenamento e que esse ordenamento ele foi intencional, parte de uma mente pessoal, parte de um Criador. Respeitar que o mundo não pode ser reduzido a uma única explicação e está inserido em uma cosmovisão cristã que evita idolatrias científicas, como o cientificismo que eu expliquei para vocês, onde tudo é reduzido a uma explicação que só a ciência pode dar. Para cada aspecto físico, leis ou normas particulares são encontradas. É aqui há aquela ideia de que cada área tem as suas próprias leis, suas próprias peculiaridades, tem a sua própria linguagem. Quando você faz direito, por exemplo, você estuda uma cadeira chamada de hermenêutica. Só que é a hermenêutica do direito. A hermenêutica para você entender os termos em latim e conseguir ler a Constituição. Quando você estuda teologia, você estuda uma cadeira chamada de hermenêutica, mas não é a mesma hermenêutica. É agora uma hermenêutica aplicada à teologia, aos termos teológicos, ao conhecimento teológico. Então, nesse sentido, cada área tem suas próprias leis. E aí a gente precisa aprender a respeitar as leis daquela área. Aqui tem um problema grave quando algumas ciências olham, por exemplo, para a teologia e dizem a teologia não é ciência. Não é ciência por quê? O Alistair McGrath escreve um livro, anota aí para ler, chamado Ciência de Deus. Livraço. Também complexo e é para dar dor de cabeça mesmo. Livro bom. Você lê e ele diz, como assim ciência de Deus? A teologia tem seu próprio método. Então, áreas externas não podem ditar como será
as leis da teologia. Então, as leis da teologia, elas pertencem ao âmbito da teologia. As leis do direito, ao âmbito do direito. As leis da economia, as escolas da economia, ao âmbito da economia. Nesse sentido, há um desrespeito, às vezes, quando alguém olha e diz, não, isso aqui é só uma questão de fé e não tem nada. Não tem métodos. Quando a gente estuda teologia, tem métodos. É um curso, inclusive, reconhecido pelo MEC. Tem propostas. Então, só que não são as propostas da biologia. As propostas da biologia são regidas pelas leis da biologia. As propostas da economia, dentro da economia. As da teologia, dentro da teologia. E isso alavanca a teologia. Veja o que é que Doiver está fazendo. Ele está puxando a teologia e dizendo, respeite a teologia. Respeite o que a igreja faz. E entenda os teólogos. Você não pode, porque você não é teólogo, dizer que a gente não está fazendo teologia, porque as nossas verdades não são provadas em laboratório. Porque se for assim, como vai ser a área da humanas? Então, como é que você vai lidar com questões da sociologia, da filosofia, da história? Como é que você vai lidar? Não tem como você provar um fato histórico repetindo o fato histórico. Você tem que estudar o fato que aconteceu há 2000 anos atrás e fazer uma investigação. Então, cada área é regida por suas próprias leis. Uma esfera de leis modais, que é envolvida por um aspecto modal, tem sido chamado, então, de uma esfera de lei. Então, está dentro da esfera da lei. Qualquer tipo de análise teórica de uma estrutura de individualidade deve iniciar com a estrutura de todos os aspectos modais, antes que o investigador possa entender a estrutura unificada. Ele está dizendo, se a gente está querendo realmente ter uma boa ciência e fazer algo que traga contribuição, nós precisamos entender todas as estruturas modais, respeitar as estruturas modais e as suas leis de individualidade, e aí ouvir os cientistas e agora unificar um conhecimento. E aí nós vamos ter uma verdadeira contribuição, um verdadeiro crescimento. Então nós vamos estar contribuindo por causa da integralidade. A ideia é, você vai colocar vários cientistas na mesa para que eles conversem e cada um vai conversar a partir da sua perspectiva e todo mundo tem que se respeitar. Por quê? Porque o físico não é teólogo e o teólogo não é físico. Então eu não vou me atrever a lidar com as leis da física, porque não é a minha área, mas ele também não vai se atrever a lidar com uma área que ele não conhece. E aí a gente se respeita e a gente contribui um com o outro dentro de uma riqueza. Essa é a proposta. Belíssimo que está sendo dito aqui. Conforme o pensamento, então, de Doiver, o tempo cósmico se expressa através do que ele chama dessa diversidade modal. Veja que como isso funciona. Assim como um prisma que reflete a luz do sol num espectro, vou já colocar aqui a imagem, de 7 cores diferentes, sendo cada uma dessas 7 cores refrações diversas de um único feixe de luz solar, e estando essas 7 cores luminosas entremeadas numa profunda coerência luminosa, umas com as outras, assim também ocorre com o tempo, em relação à totalidade de significação da criação. Essa totalidade de significado, ao passar pelo prisma de tempo, se divide em 15 aspectos modais. É isso aqui que ele está falando, é esse próximo slide. A ideia é, você tem uma luz, que ele coloca como uma luz branca, entrando nesse triângulo, nesse prisma. Então, esse prisma é o tempo cósmico. E então ele vai dizer, você vai ter então Deus criando. Quando Deus cria, então as coisas vão ganhando significado através desse prisma. Nós não vemos a luz branca. O que nós vemos? A refração. A refração é esse aspecto de cores aqui. Então, cada uma dessas cores é um aspecto modal. Então, só quem vê a luz branca é quem? Deus. Só Deus vê o fato bruto, como realmente bruto. Só Deus. Todos nós
vemos isso a partir de uma refração do tempo. Isso entra no tempo, e ao entrar no tempo é como um prisma que ganha cores. Como se o feixe de luz batesse numa janela, num vitral, com muitas cores, e quando as cores entram no templo, você vê cores diversas, não é assim? Mas o feixe entra único, e ele sai diverso. É isso que acontece na história. Então nós, do lado de cá do prisma, nós vemos as cores. E aí o que nos cabe? Nos cabe então juntar todas essas cores para que a gente consiga algo unificado. Se eu acreditar que o mundo se resume a azul, eu estou sendo verdadeiro? Não. Tem azul no prisma? Tem. Mas o mundo vai muito além do azul. Então eu preciso das demais cores para eu chegar em Deus, naquilo que Deus propôs. O que Deus propôs é muito rico, mas o que aparece para nós nunca vai ser a mesma ótica de Deus. Isso aqui faz com que a gente volte para uma proposta de apologética. Apologética é uma área também que eu já ensino há mais de 10 anos no seminário. Então, a apologética é a defesa da fé. E aí você tem escolas de apologética. Você tem um homem, por exemplo, chamado de Cornélio Svantil, que ele vai dizer qual é o problema que nós encontramos aqui neste mundo. É que você encontra um dado, um fato, mas ele pode ser lido de diversas formas. Nós não temos o fato bruto. Para termos a mesma leitura de Deus, nós precisamos do quê? Começa com ré, termina com velação. Você precisa obrigatoriamente disso, porque é lá que você vai ter Deus nos dando a perspectiva. É isso. Então a revelação está lá, mas o que a gente consegue ver no mundo são as perspectivas. Então, até mesmo em relação à revelação, entra um problema. Qual o problema? Da interpretação. Nós olhamos para o texto e nós temos que interpretar o texto. Mas todo mundo interpreta o texto com certo preconceito. Todos nós interpretamos o texto de maneira limitada. E aí nós precisamos também dos aspectos modais para isso. Tem uma proposta interessantíssima de hermenêutica, chamada de teologia sinfônica, de um autor chamado Poitrés. Um negócio espetacular. Ó. Teologia é muito massa. É muito legal. Quando você conhece, quando você entra, quando você invade a área mesmo, com força, aí você vê, rapaz, é muito empolgante. Eu costumo dizer, né, o povo de Deus às vezes não está tão empolgado porque não está conhecendo a riqueza que tem aí na sua trajetória, em suas mãos. Então, preciso conhecer. Aqui eu tenho uma relação dos aspectos modais, para você ter uma noção. Então, nós temos 15 aspectos modais, segundo Doiver. E Doiver dizia, não precisa se resumir aos 15, você pode encontrar um outro. Mas, na minha perspectiva, são 15. Eu encontrei 15 aspectos modais. E ele está, inclusive, fazendo um contraste com as perspectivas de Kant, lembra disso? Então, ele vai dizer, tem o numérico, o espacial, o cinemático movimento, o físico, biológico, o sensível psicológico, o analítico lógico, o histórico, o linguístico, o simbólico, o econômico, o estético, o jurídico, o ético, o psicossocial e o religioso. Então, esses aqui são os elementos, é o que ele chama de aspecto modal. Essas são as modalidades. Então, o feixe de luz chega no prisma e o que ele emite para nós? 15 modalidades. E aí, essas 15 modalidades é a maneira da gente, então, perceber e criar ciência. Olha como isso é legal. Vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona na prática, para a gente fechar. Então, os aspectos são irredutíveis, é a ideia do Doiver, porque os seus respectivos significados não podem ser reduzidos ao significado de nenhum outro aspecto moral. Eles precisam ser relacionados. Ele nos diz, os aspectos são irredutíveis, mas interdependentes, e só fazem sentido dentro de uma cosmovisão cristã que reconhece a soberania de Deus. Por exemplo, o núcleo de significado do aspecto da fé não pode ser reduzido ao núcleo de significado do aspecto analítico ou do aspecto sensitivo. O que ele está dizendo?
Ele está dizendo, é preciso respeitar o elemento modal, pístico e da fé. Então, o físico e o biológico não podem anular a fé, porque ele está anulando um elemento modal, um feixe de luz na história, e se você retirar esse elemento da fé, nós não teremos uma boa ciência. A boa ciência tem que levar em consideração todos os elementos. Lógico que existem elementos para cada tópico de estudo que são mais relevantes, menos relevantes, tudo bem, mas é preciso respeitar isso. Ele também vai expandir um princípio que é chamado de esferas de soberania de Kuyper. Só para você ter uma ideia de como isso aqui é riquíssimo. Kuyper vai se utilizar e descrever a sociedade em esferas. O que é que ele vai fazer? Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa ideia de esferas de soberania. Ele vai trabalhar basicamente o seguinte: a família é uma esfera, o Estado é uma esfera, a igreja é uma esfera. O Estado precisa respeitar a família? Sim ou não? Precisa. Ou seja, o Estado ele deve entender suas limitações. Um Estado que começa a dizer como os pais devem disciplinar suas crianças, ou que não pode dar uma palmadinha de correção na criança, ele está invadindo uma esfera que não pertence a ele. E isso é grave, isso é sério, isso não é besteira. Quando o Estado começa a invadir o campo da fé, ele está se tornando ilegítimo na perspectiva do campo das esferas. Então ele é problemático e assim nós analisamos o governo, o Estado, nós entendemos as leis que estão sendo propostas, invadem outros campos. Nós não estamos falando aqui do problema, por exemplo, de espancamento e que você vai ter que recorrer ao Estado para que ele possa tomar uma providência. Lembra que, segundo Romanos 3, foi dada a espada ao Estado para que ele pudesse promover o bem e conter o mal. Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de leis que invadem, e leis que, por exemplo, fecham igrejas, que inclusive é inconstitucional, né, na nossa nação. Mas aí, por algum pretexto, invade a igreja. Isso aconteceu na época da pandemia. O que aconteceu na época da pandemia deve servir de alerta para todos nós. Em que sentido? Eu não estou dizendo que a gente deveria abrir a igreja, já que irmãos estão correndo risco de vida. Mas essa é uma decisão da igreja e não do Estado. Não é uma imposição estatal. Isso fere a liberdade do indivíduo, isso fere a liberdade da família, isso fere a liberdade da igreja, isso fere todas as esferas. Ele se coloca como senhor autoritário sobre todas as esferas. E isto é autoritarismo estatal. Isso vai gerar o quê? Hitler. Isso vai gerar o que a gente já conhece na história, como a história dos autoritarismos. Entra suave e às vezes entra com um pretexto de proteção. Mas não pode ser invadida uma esfera, tem que ser dialogado, tem que ser conversado, temos que tomar decisões juntos. Por isso, o John MacArthur, quando ainda estava vivo na Califórnia, quando o Estado mandou fechar a igreja dele, ele entrou na justiça e ganhou a causa, porque o Estado não podia fechar as igrejas. E, inclusive, o Estado precisou pagar à igreja o processo, teve que pagar danos para a igreja por aquilo que o Estado estava fazendo. Por quê? Porque o Estado tem limites. Isso precisa ser muito bem, isso é importantíssimo para entender relacionamento de cultura. Veja o que esses caras fizeram, isso é revolucionário na nossa perspectiva de igreja. E se a gente não entende isso, a gente vai julgar as coisas a partir de perspectivas meramente ideológicas. Porque nós não temos uma perspectiva fundante cristã para julgar os elementos. Então, Doiver ampliou o princípio das esferas, aplicando todos os aspectos da criação. Ele diz, por que a gente tem essas esferas? Ele diz, por causa do aspecto modal. Aquele aspecto dos 15 elementos, quando passa pelo prisma, criam esferas, como eu vou mostrar para vocês. Então, segundo Doiver,
a criação seria governada por estruturas modais distintas. É esse próximo gráfico. Olha que interessante, esse livro aqui, que tem alguns organizadores, Cosmovisão e Transformação, ele é muito legal. E esse livro faz o quê? Olha o gráfico. No meio você tem a base religiosa, você tem Deus. Lembra que Doiver diz que a base religiosa está no ser humano. O ser humano não tem como se livrar daquilo que Deus gravou no coração dele. Então a base é religiosa. Aí você tem agora os campos: estético, jurídico, econômico, ético, pedagógico, psíquico, biológico. O que é que acontece? Cada um desses campos gera esferas. Então perceba, por exemplo, quando você vai lá em cima para a ética, a esfera ética vai gerar o elemento modal, né? Ética vai gerar família, fundação de orfanatos, projetos assistenciais, desenvolvimento comunitário. Tudo isso está dentro do aspecto modal da ética. Aí você vai para o aspecto da fé: igrejas, missões, ministérios, sinagoga, mesquitas, seminários. Tudo isso dentro do âmbito da fé. Aspectos modais, criando esferas de soberania. Agora perceba que ele é um círculo, ele é um todo, estão vendo? Então você não pode reduzir o mundo ao aspecto ético. Então a igreja, por exemplo, dentro do aspecto pístico, a igreja, ela tem o seu campo de atuação. Então a igreja não governa o mundo. Quando o cristianismo quis entrar no Estado e governar, como nós conhecemos na história, chamado de cristandade, o que aconteceu? O cristianismo se desvirtuou, o cristianismo se perdeu e começou a usar o poder do Estado, tendo um péssimo testemunho, matando pessoas, explorando. Por quê? Porque a fé não foi dada para ser governante do Estado. A fé foi dada para a igreja, é o campo da igreja. Aí existe o campo biológico, hospital, clínicas, academias, e cada campo psicológico, terapia, lógico, aí você vai ter aí as sociedades. E aí cada campo vai gerando uma riqueza. Aí você olha para a sociedade e você vê: rapaz, eu sou pedagogo. Você olha e você diz: eu sou músico, eu faço parte da área da estética, faço parte da área de teatro, o outro da área jurídica, sou advogado, da área política. E aí você vai percebendo que toda esta riqueza que existe aqui recebeu uma explicação na história. Então você tem o cristianismo se colocando como aquele que vai explicar a ciência a partir dos aspectos modais e a partir das esferas de soberania, e fazendo uma proposta de harmonização histórica para que a ciência pudesse se desenvolver. Próximo gráfico, só para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Então você tem aí um gráfico, por exemplo, que tem alguns elementos: instrumento musical, casa, língua, tribunal, templo, teorias, e assim vai. De um lado, as esferas modais, do lado, o núcleo de sentido. Por exemplo, a fé. O núcleo de sentido da fé é a certeza do transcendente, a certeza da existência de Deus e do agir dele no mundo. A ética governada, ou toda a lei de Deus, podendo ser resumida pelo amor. A ideia da jurisdição, do jurídico, a ideia é conservar a justiça. Então você tem um núcleo de sentido. E cada um dos elementos, ele toca algumas partes nos aspectos de modalidade. Por exemplo, um instrumento musical. Ele começa aqui dentro do que a gente chama de história formativa. Então ele pertence a uma cultura, ele nasce num contexto, ele nasce numa cultura. Você percebe que existem instrumentos de uma cultura que não existem em outra? Ou que já existiram no passado e não existe hoje, ou existe hoje e não existiram no passado? Isso tem a ver com o seu contexto histórico, contexto cultural formativo. E o que acontece? Ele vai tocando todos os aspectos. Então, ele passa pelo estudo do simbolismo do semiótico, ele passa pelo estudo social. Um músico que é formado na faculdade de música e estuda semiótica na faculdade. Estou errado quem estudou aí?
estuda a faculdade de semiótica, estuda a cadeira de semiótica, estuda a linguagem, o simbolismo daquilo. E ele vai passando. Então, o instrumento, ele toca a questão social. O instrumento tem questão econômica? Sim ou não? Sim. Vai comprar um piano para você ver? Aí você, no instante, vê que tem questão econômica. A questão estética, então ele vai e ele chega, por exemplo, na questão estética. Então, esses aqui são os elementos modais principais na análise, por exemplo, de um instrumento musical. Cadê a fé para analisar um instrumento musical? Quase não existe. Existe quando esse instrumento musical é tocado e provoca performance numa igreja. Então, o que vai ser analisado vai ser a liturgia e a performance, mas o instrumento, não existe um instrumento de Deus e do diabo. Existe isso. Não tem como você olhar para um instrumento e dizer, esse aqui é do diabo, tem até chifre, e esse aqui não, esse aqui é de Deus. Não existe isso. Não existe. O instrumento pertence a uma cultura, pertence a um contexto, pertence a um momento, sim. Se a igreja vai utilizar dele ou não, aí é com a igreja, é questão litúrgica. É questão denominacional, aí é outra história. Mas o instrumento em si, a análise dele em si, não pertence ao campo da fé, ao campo pístico, não pertence. E aí você pode analisar cada um deles aí, e é muito legal você fazer esse tipo de estudo, pegando cada elemento, fazendo essa análise aqui. Tem um outro gráfico, eu não vou só passar por ele aqui, um gráfico também riquíssimo. Cada gráfico desse eu consigo passar a noite toda. Porque é muita coisa, tem aqui, muita coisa. Eu estou só colocando aqui alguns exemplos para vocês. E aí, daquilo que toca, por exemplo, aqui nós temos o que a gente chama de funções fundantes, fundamentais e funções principais. E aí você tem aqui na base deles, você tem, se você olha aí, família, por exemplo. A família ela começa no elemento fundante biológico e ela avança até o elemento da ética e da fé. Então, ela vai tocando todos os aspectos modais. Então, quando você analisa uma família, você analisa pela história, pelo simbolismo, pelos relacionamentos, pela economia, pela estética. Tem problemas judiciais com família? Jurídico. Tudo isso toca uma análise de uma família. Então, é bem mais complexo. Então, a nossa colocação de família, ela não resume tudo. Tem outros elementos importantes na análise quando a gente vai fazer aí o julgamento e ter uma percepção científica da família. Só para você perceber, tem mais 2 gráficos e eu encerro. Só para dar um exemplo para você. Coloquei aqui os aspectos modais de uma tabela, talvez não dê para você ver, mas eu disponibilizei os slides, pode depois ser passado para os irmãos. E aí você tem, por exemplo, no aspecto numérico, eu peguei aqui alguns exemplos, cadeira, cruz e vela. 3 elementos ao acaso. Então, só para você perceber como é que se analisa isso. Então, por exemplo, você pega aqui, no numérico, o numérico pergunta, quantos? Qual é a medida? Aí você pega uma cadeira, por exemplo. Aí você analisa uma cadeira pelos elementos. Então, você pega a cadeira, aí você pergunta, quantas pernas essa cadeira tem? Qual é o tamanho dela? 1 metro, 1 metro de altura? Como é o assento? Tudo isso é análise numérica, um elemento só. Aí você vai para o elemento espacial. Ela ocupa 0,5 vezes 0,5 perto da mesa. O lugar que ela ocupa dentro daquele espaço. Está na sala? Está onde essa mesa? Está no deck? Aí você vai agora para a questão física, causal. Então, ela suporta peso? Quanto peso? Então, a estabilidade dela depende da madeira? E aí você começa a fazer um outro tipo de análise. A questão biológica, que é a questão da árvore, que tipo de madeira, que tipo de árvore, como foi isso? A questão psicológica, é confortável ao sentar? Então, cada elemento desse você vai ter aqui uma análise. Por que às vezes um homem vai com a sua esposa para a loja comprar um computador, um carro? Aí chega na loja, aí ele encontra o computador que ele queria. Normalmente ele faz o quê? Normalmente, isso pode ter exceções. Mas normalmente ele vai e ele olha todas as configurações. E ele já estava investigando essas configurações, um bocado de tempo. Não é assim? Funciona assim com você? Você está lá vendo, aí você perguntou para um amigo, você diz, rapaz, aquela configuração daquele computador é boa, funciona, tal.
Beleza. Você chegou na loja, você viu, olhou. Um elemento em comum é a questão do preço. Você disse, rapaz, a gente só pode gastar tanto. Pronto, você chegou lá, já teve um elemento econômico acordado. Chega lá e diz, achei o computador. Você diz, olha, minha esposa, achei o nosso computador. Aí você chega e mostra para ela. Computador preto, assim, não sei o quê. A mulher diz, negócio feio danado. É isso mesmo, tu vai comprar esse negócio? Tu não tá vendo aquele bem bonitinho ali, não? Mas, meu amor, aquele ali não tem a mesma configuração desse. Mas esse é um trambolho. O que está acontecendo aqui? A análise por elementos modais diferentes. Um está fazendo uma análise, o outro está fazendo outra análise. E muitos dos nossos problemas de comunicação, às vezes, na família, é porque a mulher faz análise por alguns aspectos modais e o homem por outros. E no lugar da gente se juntar para fazer um negócio melhor, a gente briga. É o que acontece com a ciência e com as outras ciências e com a fé. Mas a ideia do casamento é justamente sermos diferentes para que seja mais rico, para que a gente ganhe em tudo isso. Então, você consegue fazer aqui cada um desses elementos. Você pega, por exemplo, uma vela acesa, o aspecto numérico. Então, qual o tamanho da vela? O aspecto espacial, onde essa vela está? Está sobre a mesa. O aspecto do ambiente, produz calor, queima cera, pavio. E aí você chega no aspecto pístico, no aspecto da fé. O que uma vela representa numa igreja. É possível usar uma vela num culto. E vocês sabem que vela tem toda uma representatividade cultica. Então, como isso aqui é uma simples vela, mas se você usar em casa é uma coisa, se você usar num culto é outra, concorda? Tem aspectos diferentes. Então, isso aqui, uma vela é analisada por todos esses elementos. Então, a proposta é, cada uma dessas áreas são riquíssimas, tem as suas próprias leis e tem o seu próprio campo de atuação, e é assim mesmo. Então, por exemplo, ensinamos crianças na igreja? Sim ou não? Sim. É importante a opinião das pedagogas? Deveria ser. Às vezes nem se escuta as pedagogas da igreja. Mas quem foi que se formou para saber como é que uma criança aprende? Fui eu? Foi não. Foi ela. Ela talvez não saiba a teologia que eu sei. Mas eu não sei como uma criança aprende como ela sabe. E aí a função de uma pedagoga na igreja é não apenas estar na salinha ensinando, mas montar a filosofia de pensamento do departamento infantil. É pensar o departamento infantil da igreja. O que funciona, como funciona, o que não funciona, isso não dá certo. Criança de tal idade não aprende assim. Criança de tal idade aprende dessa forma, muda. Essa não aprende ainda lógica, essa aprende de maneira espacial. Esse estudo dessa revistinha não cabe para essas crianças dessa idade. Quem faz esse tipo de análise? É o técnico. Ah, não, mas é porque esta revista é de uma editora que eu gosto. Certo. Mas é preciso fazer uma análise mais técnica das coisas. Entende o que eu estou dizendo? E nesse sentido, os pedagogos, a ciência, ela ganha riqueza dentro da igreja. Por último, os mesmos aspectos, e aqui eu vou só vou só mostrar e não vou entrar. Então você vai ter, por exemplo, o aspecto numérico, ordem e quantificação, leis da matemática, é isso que Doiver propõe. E nós encontramos esses aspectos na Bíblia, dá para falar de cada aspecto desse na Bíblia. Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Está falando de números, está falando da nossa vida, dos anos que se passa. Aí você consegue, aspecto espacial, quando no princípio criou Deus os céus e a terra. O próprio templo, o espaço do tabernáculo, o santo dos santos, tudo aquilo era espacial, mas é também semiótico, também é simbólico. E você vai ter aí os elementos. O que é que eu chamo a atenção aqui? Eu chamo a atenção
da coluna que eu coloquei aqui, da teologia sinfônica, que é o Poitrés. Só para você entender uma coisa. Tudo isso que eu estou falando para vocês, da análise da natureza e da ciência, para a gente conseguir ter uma ciência integrada a partir de uma perspectiva belíssima do cristianismo, isso se aplica à maneira de interpretar não apenas o livro da natureza, mas também o livro das Escrituras. Muito interessante isso. Então, quando você vai analisar um texto bíblico, perceba que, dependendo da sua área de atuação, você vê coisas que eu não vejo. Você lê uma história na Bíblia, e se você é da área da sociologia, do serviço social, dessa área, você presta atenção em coisas no texto que eu não presto. Já percebeu isso? Dependendo da tua área, você é médico, aí enfermeiro, da área da saúde, aí você lê Lucas de outra forma. Você consegue perceber algumas coisas, assim, aquilo te chama a atenção. Você diz, olha, rapaz, olha isso aqui interessante, olha como ele está descrevendo isso. Então, o que é que acontece? Cada passagem bíblica é interpretada a partir de aspectos modais. É por isso que, às vezes, você escuta uma pessoa e você diz, rapaz, como é que eu nunca pensei nisso? Já aconteceu isso com você? Eu já li esse texto 300 vezes. Aí vem esse fulano, não sei de onde, lá do Juazeiro do Norte. Aí diz um negócio aqui, como é que eu não vi isso? É porque ele está te dando uma lente nova. E você olha e diz, está aqui no texto, eu estou vendo, mas eu não via. Isto diz respeito a, então, uma leitura rica e ampla das Escrituras, em que o Poitrés diz, no final a gente cria uma teologia sinfônica. A ideia é, a gente não vai ouvir cada instrumento. Então tem os violinos, tem a viola, tem o violoncelo, tem os metais. Se você escutar, por exemplo, as flautas tocando o contralto, só ela sozinha. Já viram no coral isso? Você vê só o contralto do coral, você diz, negócio esquisito, negócio feio. Você vê só os baixos, né? Você diz, rapaz, que é isso que estão fazendo na igreja? Aí o coral se apresenta nas 4 vozes. Que coisa linda! Porque aconteceu agora a harmonia. Então a sinfonia aconteceu, a orquestra se juntou. E quando a orquestra se juntou, a música apareceu e ela é linda, ela é belíssima. Isto é a leitura da ciência e isso é a leitura das Escrituras. A gente olha e enriquece. E a gente vê coisas que a gente não via. E no final das contas, a nossa teologia é riquíssima e a nossa ciência é riquíssima. E quem propõe esse tipo de percepção do diálogo entre ciência e fé é o cristianismo desde o final do século XIX. Ou seja, quem diz que nós, no século XXI, não temos nada para oferecer, não conhece a nossa história, não conhece o que é um teólogo de verdade, não conhece as nossas propostas, os nossos métodos e o que o cristianismo já fez no mundo a partir de uma perspectiva cristã. Algo esplêndido e belíssimo. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por esse tempo, peço que o Senhor nos capacite a compreender aquilo que for necessário, muita informação técnica, mas valiosa. Peço que o Senhor tenha sido glorificado e nos ajude, Senhor, a sermos bons cristãos, bons cientistas, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que não entenderam tudo, não conseguiram pegar todas as informações, fica gravado, né, as mensagens? Os irmãos podem ouvir aí depois. Ok. Pastor Pires me lembrou aqui dos livros, eu trouxe alguns livros, Deus tem me dado a oportunidade de abençoar a Igreja do Senhor Jesus também através da escrita, e eu já tenho publicado alguns livros, e publiquei um livro sobre dispensacionalismo, que é uma chave hermenêutica importante para a igreja. Publiquei um livro sobre a Bíblia, sobre a corrupção dos textos. Então, todas as alegações ateístas que se faz
os escribas corromperam os textos, nós não temos os originais, então como é que a gente pode confiar na Bíblia? Então escrevi um livro sobre isso, foi a minha dissertação de mestrado, e esse ano a gente teve a oportunidade, agora está bem fresquinho, lançamos esse mês, lançamos o livro Casamento, Lei e Graça, por uma teologia bíblica da família, uma proposta para abençoar os irmãos, abençoar as famílias e pensarmos um pouco a família à luz das Escrituras, com alguns aprofundamentos que eu entendo que são importantes. Então, eu trouxe alguns desses livros, estão comigo. Caso algum irmão deseje e queira, depois pode me procurar, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Tudo bem, deixa eu agradecer as igrejas que estão aqui representadas, a Igreja de São Pedro, na pessoa da irmã Natália, Primeira Igreja do Crato, ali o Marcos, com a família, Firme Fundamentos, ali com o Bruno, prazer, Bruno. Presbiteriana com Enir, muito obrigado pela presença, viu? Os irmãos aí da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, os irmãos lá de Acopiara, Congregação Batista Regular em Acopiara, Ebenezer, da cidade de Jucás, a Congregação Maranata também conosco, e os demais, todos que estão nos visitando. É um prazer tê-los com a gente. Igreja Filadélfia, lá de Fortaleza, lá com o José, o pastor Luiz Correia. Prazer, José. Todos vocês que estão nos visitando, muito obrigado pela presença de vocês, certo? Lembrando aos irmãos da Primeira Igreja, que amanhã, às 5h30, 17h30, nossa escola bíblica dominical, será naquele modelo de palestra e também perguntas. Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito do tema, o pastor Carlos Alberto estará respondendo, tirando suas dúvidas, amanhã no período da escola dominical, às 17h30. Mais cedo, no programa Novos de Paz, ele vai estar conosco também. Você pode nos acompanhar pelo rádio, né, ao meio-dia. Você pode acompanhar também pelo canal da Primeira Igreja Batista Regular de Iguatu e também pelo Facebook. E nós aproveitamos para pedir a você que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso ainda hoje. Você vai ganhar muito. E nós também, nós precisamos de você nos acompanhando e também inscrito no nosso canal. Tá bom? Não deixe de fazer isso. Agora, para os homens aqui da Primeira Igreja, casados e solteiros, a nossa ação social, a MAI, está se aproximando, vai acontecer no próximo setembro. E amanhã